De imprensa do técnico Renato Gaúcho depois da vitória do Flamengo contra o Sport. A primeira pergunta é do Gabriel Reis, canal Paparazzo Rubro Negro. Boa noite, Renato. Parabéns por mais uma vitória em disputas contra o Sport. Mais cedo, em tom de brincadeira, Hernanes disse que não há discussão sobre o título de 87. Ele é mais um na lista dos que precisam ver seu DVD? Hernanes é um grande profissional, grande jogador. A pergunta é, e se ele tivesse vindo para o Flamengo, ele falaria a mesma coisa? Não, eu já falei uma vez, já falei várias vezes, o título do Flamengo, o título se ganha dentro do campo. O Flamengo ganha dentro do campo, o Flamengo é campeão brasileiro de 87, esse assunto está encerrado com todo o respeito ao esporte. Rafael Melo, do canal Raflamelo. Renato, o Flamengo acertou hoje com Kennedy e negocia para ter Andréas Pereira. O quanto esses reforços elevariam o patamar da equipe? Você conhece o futebol desses jogadores? Eu conheço o futebol dos dois jogadores, obviamente, mas eu como treinador, eu só comento sobre um jogador no momento que ele assina contrato com o clube. Eu já vi muitas histórias do futebol, já vi muita coisa que muita gente fala do jogador contratado. Chega na hora, o jogador não está contratado e a gente fica pagando mico. Então essa pergunta deve ser feita mais para a diretoria. É lógico que eu converso bastante com o presidente, com o Braz, com o Bruno, mas eu só me manifesto, só dou a minha opinião sobre o jogador no momento que ele assina contrato com o clube. Pergunta do Caê Mota, do GE. Renato, boa noite. Queria que você falasse da boa fase do Isla desde sua chegada. Voltou a ser o jogador com ultrapassagem dos primeiros momentos do Flamengo, mas com equilíbrio defensivo que fez falta em alguns momentos. De que maneira você conseguiu resolver isso e o quanto ele é importante para a subida de produção também do Everton Ribeiro? Eu acho que a gente conseguiu recuperar vários jogadores, né? Não só o Isla como e o Everton. Muitos jogadores a cada partida que passa estão subindo cada vez mais de produção. Isso é importante. É importante o jogador jogar com essa confiança. O jogador ganha, o treinador ganha, a equipe ganha. Então, quando cheguei aqui, eu vi que vários jogadores estavam cabisbaixos, com alguns problemas. A gente procurou conversar, corrigi-los no campo, passar essa confiança, essa alegria para eles. E eles têm desempenhado o futebol deles, até porque quem sabe não desaprende. Então esses jogadores com certeza não iriam desaprender a jogar. Então voltaram a jogar, cada partida que passa estão jogando melhor. Todos eles que são chamados têm nos ajudado. Isso é importante porque nós temos 3 competições e a gente precisa de todo mundo. Pergunta do Gustavo, do canal Gustavo Henrique Dando Choque. Renato, até que ponto te preocupa o momento do Pedro? Você admite ter uma conversa com o jogador? Eu tenho conversado bastante com o Pedro. Eu sinceramente gostei do Pedro no jogo de hoje. Ele só não fez gol. Ele participou de muitas jogadas. Tem que dar mérito também para o goleiro adversário. Hoje ele estava com um probleminha inclusive no tornozelo. Jogou na vontade mesmo, até porque no último jogo lá contra o Internacional ele saiu com o tornozelo muito inchado. Não viajou nem sequer para o Paraguai. Hoje ele foi um pouquinho no sacrifício, com as dores no tornozelo. Mas o Pedro, ele é jogador fundamental pra gente, um jogador que preocupa bastante sempre o adversário, nos ajuda bastante. Além do problema do tornozelo hoje, a gente tem que dar um desconto que, infelizmente, o campo não estava nas melhores condições. Então isso dificultou bastante o futebol, não só do Pedro, mas da equipe toda. Tiveram alguns lances aí perigosos, inclusive. E tem que dar os parabéns ao Klaus e sua equipe, que eles se comportaram muito bem, a arbitragem, é isso que a gente quer. Mas no mais aquilo que eu falei, o Pedro é um jogador importantíssimo pra gente, teve lá, criou várias situações de gols e principalmente por esses 2 problemas, talvez ele não tenha criado mais devido ao tornozelo dele e devido também às condições do gramado. Pergunta do Marcos Vinícius, do canal Tudo pelo Flamengo. Boa noite, Renato. Parabéns pela vitória. Essa foi apenas a 3ª partida da dupla de zaga Bruno Viana e Léo Pereira. Vimos no primeiro tempo você orientando bastante os dois, em especial a linha de impedimento, que evoluiu no segundo tempo. Você teve alguma conversa em especial no intervalo do jogo com os dois? Eu tenho uma conversa especial com o grupo todo, o tempo todo, na pré-eleição, antes de começar a partida, durante a partida, no intervalo do jogo, após a partida. É importante esse diálogo, ir acertando e corrigindo e mostrando e conversando com eles.
A nossa equipe subiu bastante de produção justamente por isso, porque a defesa subiu de produção e com isso a gente não tem dado muitas chances ao adversário. Trabalho de treinamento, da conversa, no vídeo, esse tipo de conversa eu tenho não é só com a defesa não, mas com o grupo todo. Pergunta da Luciana Zogaib, da Rádio Ferge. Renato, qual a sua avaliação sobre a ascensão do Léo Pereira desde que você chegou? É que eu falei, eu fico contente, fico feliz, né? Que hoje eles estão jogando com personalidade, estão jogando com confiança, estão jogando com alegria. Eu procuro no dia a dia, sempre que possível, corrigi-los, seja no campo, seja no vídeo. Mas não é só o Léo Pereira, não. Outros jogadores também estavam, digamos assim, um pouco em baixa. E nós recuperamos todos eles. E com isso o grupo ficou mais forte, fortalecido. Você vê que todo jogador que entra, ele procura dar conta do recado. O jogador, quando ele entra, ele tem entrado bem. É a força do grupo, é a união do grupo. Nós temos, como sempre falo, nós temos 3 competições e eu preciso de todo mundo. E é importante que todo mundo esteja bem, esteja todo mundo com confiança para jogar e com alegria, como a gente tem visto no nosso grupo. Pergunta do Pedro Henrique Torre, da ESPN. Boa noite, Renato. A vantagem do Flamengo sobre o Olímpia é muito grande na Libertadores, mas a arbitragem do primeiro jogo gerou um debate muito grande no Paraguai e time e diretoria rivais indicam vir ao Brasil mais motivados pela vaga justamente por isso. Como você trabalha o lado do Flamengo para lidar com a vantagem e esse jogo mental do rival? O rival, em primeiro lugar, a gente continua respeitando, como a gente respeitou eles lá no Paraguai. Não sei por que estão fazendo essa tempestade no copo d'água, até porque a arbitragem esteve muito bem lá, deu pênalti, voltou atrás no cartão vermelho do Felipe, que era para ter acontecido isso, por isso que nós temos o VAR. O Arrascaeta, no lance dele, foi sem querer. Eu acho que o mais importante de tudo é a gente se preocupar somente com o campo. A gente conseguiu um bom resultado lá e é lógico que nós não passamos ainda de fase. Nós temos uma boa vantagem, nós continuamos a respeitar nosso adversário na próxima quarta-feira, mas a gente vai em busca da passagem da próxima fase, até porque esse é o nosso objetivo. Vamos esquecer o placar e vamos começar a partida como se o jogo do Paraguai tivesse sido 0-0. Penúltima pergunta da coletiva é do Wesley Ramon, do portal Urubu Interativo. Renato, boa noite. Você tem utilizado muitos jogadores da base do clube e hoje não foi diferente. Queria saber o que você achou da partida que o Lázaro fez. Todos os garotos têm tido uma atenção muito especial minha, tanto nos treinamentos, nas viagens, mesmo que eles não entram nos jogos, ou mesmo quando eles entram. Ele procura corrigi-los no dia a dia. Por isso, quando eu cheguei, falei, e a gente tem feito bastante isso sempre que possível. Faz coletivo justamente contra a base para a gente analisar esses garotos têm um potencial muito grande, mas é o que eu sempre falo, tem que saber lançar os garotos, não pode lançar os garotos na furada. O ambiente está bom, a gente tem conquistado vitórias, os garotos têm viajado com a gente e sempre que possível tenho soltado os garotos. É assim que a gente vai dando confiança para eles, é assim que eles adquirem personalidade junto com os demais jogadores e até porque são garotos de um futuro muito grande aqui no Flamengo. E são os garotos que a gente precisa deles. Nós temos o nosso grupo é bom justamente porque nós temos experiência e nós temos a juventude dos garotos. Disputando 3 competições é fundamental que a gente tenha esses garotos porque com certeza eles estão nos ajudando e com certeza eles vão continuar nos ajudando e sempre que eu der oportunidade para eles é porque eu tenho observado eles nos treinamentos, tenho corrigido, lapidado eles e eles têm entrado com uma confiança e uma alegria muito grande. Última pergunta da coletiva de imprensa é do Mauro Santana, do canal do Mauro Santana. A CBF adiou os jogos do Flamengo em setembro. Como você pretende aproveitar esse período em que poderá se concentrar na preparação do time? Todo o tempo disponível para a gente treinar é importante, né? Sem dúvida alguma, até porque eu tive apenas uma semana, digamos assim, cheia desde que eu cheguei e mesmo assim nós tínhamos um jogo lá em Natal e eu não fui e as pessoas ainda acharam ruim. Eu acho que o mais importante de tudo que a gente decide aqui dentro do clube é a gente sempre busca o melhor para o grupo, o melhor para o clube e é importante essa semana que nós vamos ter lá na frente cheia, mas por outro lado também nós tínhamos o nosso jogo agora de quarta-feira pela Libertadores e nós tínhamos o jogo contra o Ceará lá em Fortaleza no sábado, aí passaram já o nosso jogo para domingo e nós temos uma decisão contra o Grêmio na quarta-feira e depois da decisão do Grêmio nós tínhamos um jogo contra o Santos no domingo, aí anteciparam o nosso jogo já para sábado. Então, você ganha de um lado, perde do outro.
mas eu não estou preocupado com isso. Eu tenho que me preocupar com o meu grupo, treiná-los e buscar sempre as vitórias, independente da competição, independente do dia, a hora, o local que a CBF marca os jogos. Se tem algum problema nesse meio todo aí é com a diretoria. Eu tenho que me preocupar com o meu grupo. Partiu. Na tela da Flá TV Atisson, os amigos analisando tudo que rolou no jogo, na vitória do Mengão. Agora. Olha que bela matada no peito. Ó, e a bicicleta, linda. Né? Quem é que fez esse lance aí? Ah, não vou nem Sei. dizer. Arrascaeta. Machuquei todo. Tem cara de Arrascaeta mesmo. A gente já vê bastante um volume de jogo do Flamengo já no início do jogo, né? Conseguindo até criar com um pouco de facilidade pelo lado esquerdo. Aí saiu o lance do gol, né? Que aí me chama a atenção em dois grandes jogadores, né? Um, porque conhece bem a função do outro, que é o Arrascaeta e o Bruno Henrique, né? Conhece muito bem e a passe saiu com muita... Ele levanta a bola onde o cara vai entrar, né? Exatamente, Aquele no ponto ponto futuro, futuro, sabendo que ele sabe flutuar muito bem entre aquelas linhas e joga a bola bem alçada na área. Aí foi o segundo gol que o Flamengo criou, uma movimentação, genialidade do Everton Ribeiro, só que aí no primeiro lance lá, a gente vê o Isla retornando, andando, né? Aí que teve o impedimento. Acabou que na volta ele tentando se colocar de novo em posição normal, acabou não conseguindo dar sequência. Esse aí foi uma primeira finalização do Pedro, né? O Pedro no primeiro tempo teve muita dificuldade, mas brigou muito, tá vendo? Tentou muito, Ele fez aquela roubada de bola ali. Tecnicamente, na parte individual dele, não foi tão bem, mas ele conseguiu sempre dar dificuldade para o adversário. No segundo tempo ele melhorou a intensidade de jogo e conseguiu fazer algumas finalizações, né? No segundo tempo a gente fala mais do Pedro. E aí a gente vê a tabela, a aproximação, uma movimentação muito frequente do Isla pelo lado direito com profundidade, dando um pouco de largura, né, Esmil? É isso aí, cara. Eu tô impressionado com o time do Flamengo. Você tá narrando muito bem, eu tô ali olhando a jogada e assim, maravilhado com o volume do Flamengo. E esse lance aí, ó, cabeçada do Pedro contra o próprio Flamengo, não. Ele finalizou tanto, chegou tanto que ele até ficou com pena, acho que do Sport. Vou finalizar uma pro Essa Sport. jogada foi sensacional. Essa jogada aí que saiu o gol, né? Porque bonita, né, foi uma jogada impressionante. Porque Acho que ele tirou ele pra dançar ali. Porque começou com o Everton Ribeiro fazendo a movimentação toda em cima do lateral. E aí depois teve o Arrascaeta e aí veio o Isla dando opção na linha de fundo, levando a marcação. E aí teve aquela jogada sensacional ali do Flamengo do segundo gol. O Flamengo em cima, né, com volume de jogo muito bom, criou bastante situações de finalização, só que não conseguiu. Essa bola aí foi sensacional. O passe mais uma vez do Arrascaeta, né? no ponto futuro mais uma vez, achando ali na diagonal aquele passe. Aí foi o único lance do segundo tempo de perigo do Sport, numa finalização até difícil, né? Aí o Mateuzinho já tinha entrado, o Isla já tinha um desgaste muito grande dentro do jogo e o Flamengo mantendo ali o volume de jogo. Essa bola invertida ali do Bruno Viana, né? Sempre dando largura. Esse passe aí eu achei que ele queria rasteiro. Ele não queria fazer esse passe no alto, né? Acabou que ele errou o passe, mas a ideia foi muito bom, né? O passe foi muito bom. O Renato disse que o gramado não estava tão bom assim, né? Mas aí prejudica o time do Flamengo. Aí foi o último lance do Arrascaeta, né? Que é a aproximação ali dos dois meias de qualidade, né? E aí entrou depois o Vitinho, entrou o Michael para dar um pouco mais de volume de jogo. Aí o Michael balançou, deixou o zagueiro lateral ali. E entortou. Porque ele vai por qualquer lado. O problema ele... todo na coluna, né? Ele entra fazendo um salseiro, né? Mas ele vai ter que fazer uma fisioterapia depois daquelas costas ali, né? Massagista. Massagista é isso? Resolve. Resolve só? É. Então tá bom, então. Então ele vai pra massagista depois, ou massagista. Nesse caso ali, pra melhorar a coluna dele. Aí, mais o chute do Pedro, né? Essa aí ele tentou até dar um tempo, porque o adversário poderia dar uma pressão nele. E aí foi o passe do último lance que o Pedro entrou. A gente comemorou aqui, né? Uma preciosidade o cara marcar esse impedimento. Absurdo. Mas é isso. O Flamengo, como sempre, fez mais um golaço ao criar o Nação BRB Fla, um banco digital completo que está fazendo seu primeiro aniversário agora. E foi o seu amor de torcedor que tornou essa ideia possível, levando a nação rubro-negra para todos os cantos do Brasil e do mundo. A gente comemora esse ano de muitas conquistas, já se preparando para os novos desafios do futuro. Um ano Nação BRB Fla. Estamos juntos transformando o Mengão. Tá aí, ó, na tela da Flá TV. Você pode comemorar abrindo a sua conta digital.
Tá aí na tela, bom demais. 6 horas mais 42 minutos, reta final aqui do nosso No Detalhe. Tem uma palavra do Arrascaeta. Ah, é? Vamos conferir também? Legal. Na tela da Flá TV. Feliz que o time sai vencedor, mais importante. Continua evoluindo. Hoje o time fez bem, fez um grande jogo, controlamos a partida como a gente tinha treinado. Então agora é continuar na mesma pegada que tem jogo muito difícil para frente. Legal, esse é o Arrasca, o craque do jogo. E quem é sócio torcedor agora conta com um parceiro de peso que trouxe ainda mais benefícios. É a Partiu, um clube de vantagens que dá descontos e benefícios em mais de 1.000 estabelecimentos físicos e online. Bom demais, né? Acesse mengo.com.br, faça o seu login de sócio e acesse a aba de parceiros Partiu para começar a aproveitar. Então, partiu! Partiu. A vitória do Mengão. Cadê o hino? Partiu. Cadê o hino do Mengão? Partiu pra casa, Tem né? que ter o hino do Mengão. Comemorar. Solta o hino, produção. Vitória do Mengão, os Migos, seu detalhe final. 2-0 Mengão, quarta-feira tem Libertadores. É isso. Mas é mais tranquilo, né? Mais tranquilo, Pelo até resultado. porque é um jogo que já está praticamente definido, né? Uma classificação, então é aquele jogo que a gente pode ir com, né, a adrenalina mais embaixo um pouquinho. Mas parabéns para o Flamengo, fez o seu papel, venceu mais uma partida. Pontos corridos é uma maratona, é longa, mas o Flamengo está fazendo a parte dele. Vambora, meu show. Agora vira a chavinha, Libertadores, quarta-feira, vocês aqui na Flá TV com a gente. Seja no mar. Adilson, seu detalhe final. É isso aí, galera. Até quarta-feira, mais um jogo da Libertadores. O Flamengo conseguiu uma boa vantagem, mas vamos conseguir coroar com a chave de ouro para a próxima fase, com uma bela vitória na quarta-feira também. E no Brasileirão, o Flamengo vem fazendo, como é que é, amigo? Escalando a tabela, E vamos fazendo a sua galera. parte. É isso. E solta o som aí. Valeu, galera, que curtiu junto com a gente. Vitória do Mengão, 2-0. Valeu, Smigo. Valeu. Toda a nação rubro-negra. Todo mundo que curtiu junto com a gente. Quarta-feira Boa, tem Libertadores. Curta, se inscreva, espalha pra todo mundo. Vem você também pra Flá TV, porque Flá TV É mais Mas Flamengo. Flamengo pra pra você.